Dizem pelas esquinas que Marina era pão dura. Dizia-se com um riso fácil, com a ponta do dedo apontada para o pote de vidro na prateleira da cozinha, onde ficavam algumas moedas e envelopes etiquetados com caligrafia firme. Era um rótulo que vinha com cochichos e com convites para sair. Vamos jantar, tem promoção, só parcela, e com aquela expressão que mistura pena e descrédito. Ninguém via, entre as colheres de bolo e as panelas, as razões que a tornavam cautelosa. Viam apenas a casca. Ninguém imaginava que essa casca seria também um escudo. A cena abre com o vento de fim de tarde andando pela rua do bairro. Vitrines brilhantes, motos novas, alguém mostrando o celular com a foto do carro pago em parcelas. A câmera, se houvesse câmera, demoraria nas mãos de Marina enquanto ela tira do forno um bolo que leva muito chocolate e pouco açúcar, ou talvez o suficiente para adoçar a casa sem exageros. O cheiro sobe, ficando ali, como um conforto que não se vende. Marina abana a assadeira sobre a pia, a colher raspando o fundo, o mingau grudando com aquela resistência doce. É na cozinha, entre a massa e o pano, que mora a maioria das decisões dela. O caderno azul fica dobrado no armário. Não é um objeto bonito aos olhos de quem prefere novidade, mas é sólido, como um mapa. Folhas amassadas, rascunhos, etiquetas. Nele, Marina anota o que entra e o que sai, as pequenas vitórias escondidas nos dias comuns. 2 bolos para a festa da escola, parte para a reserva. Sobrou o troco do mercado, selado no pote. O pote, de vidro transparente, armazena o que o caderno registra. Cada vez que Marina deposita uma moeda, ela olha para o pote como quem planta uma semente no canteiro. Não vemos a árvore no primeiro ano. Vemos apenas um par de mãos que insistem em cuidar. Ricardo, o marido, é um homem feito de concreto e de vontade. Pedreiro, gosta de sujar as mãos e de ver uma parede que antes era vazia ganhar forma. Tem o orgulho de quem ergue coisas com as próprias mãos, mas também carrega a linha fina do desejo. Ser visto. No bairro onde moram, a presença parece comprar respeito. Ricardo, cansado de ouvir a palavra parcelas, como resposta quando passa por uma vitrine, começa a imaginar um carro novo como símbolo de uma vida que para ele ainda não foi reconhecida. Cabe na parcela? Pergunta num fim de tarde, a frase pingando esperança e medo. Marina olha para ele e vê a pressa nos olhos. Não é só vaidade. É medo de ficar para trás. É desejo de dar aos filhos aquilo que imagina que lhes falta. Lucas, o maior, com 15 anos e olhos que absorvem todas as comparações do mundo, observa os colegas nas redes e deseja também. Sofia, com 7 anos, sorri com a simplicidade das coisas. Um pedaço de bolo, uma história antes de dormir. E não entende por que os adultos se preocupam tanto com o brilho fora da casa. O choque entre o que Lucas quer e o que Sofia precisa é uma tensão que Marina sente no peito como uma espécie de nó. Na mesma semana em que Ricardo começa a namorar a ideia do carro, surge uma proposta. Catálogo de financiamento com parcelas que cabe no orçamento. Uma vizinha, sem maldade, dá o número de um vendedor que promete aprovação fácil. O bairro fala a língua das facilidades. Vai pra frente, repetem, como se a vida pudesse ser acelerada por uma oportunidade financiada. Ricardo se anima. Ver um carro no portão representaria para ele um avanço. Ele imagina a família embarcando, as portas fechando sobre a insegurança. Marina, que já decorou as curvas desse caminho, sente o alarme. E se a obra estancar? Ela pergunta uma noite, lavando a massa do bolo da tigela. A pergunta não é retórica. Ricardo dá de ombros. Tem a confiança de quem acha que o trabalho é uma caminhada constante e que as coisas sempre se ajeitam. Mas a vida tem maneiras de testar planos. Pouco depois, a empresa que o contratava interrompe um serviço. A empreitada que o trazia renda desaparece. Parada por burocracia, por adiamento,
por trabalho que não veio. O chão some sob os pés da família. Quando Ricardo volta para casa, o corpo fala antes das palavras. Ombros curvados, passos lentos. Ele senta na mesa da cozinha. O bolo que Marina tirou do forno esfria, a cobertura ainda brilhosa. No começo, há silêncio, depois um monte de justificativas pequenas. Vai dar jeito, diz Ricardo, tentando reunir firmeza. A comunidade de fora já tem palpite. Vocês deveriam parcelar. Uma entrada e resolve. Faz um empréstimo. O que é que custa? As vozes externas se empilham, cada uma parecendo oferecer a única saída. Marina respira fundo. Ela conhece o livro que abre quando as contas apertam. Caderno Azul. Sem alarde, sem drama, ela o tira do cantinho e o coloca sobre a mesa. As folhas amassadas se alinham como quem reúne coragem. Ricardo observa confuso, alvejado por um misto de alívio e vergonha, quando ela abre o caderno e revela o pote de vidro escondido atrás das panelas. Não é um montante que resolve todos os problemas do mundo, mas é algo que dá tempo e dignidade. É o que Marina sempre quis evitar, que a família onibusse por falta de dignidade. A descoberta vira um pequeno acontecimento doméstico. Ricardo, que estava à beira do desespero, senta-se e percebe, talvez pela primeira vez, que a economia de Marina não era avareza, mas estratégia. Ele passa a mão pelo rosto, como quem limpa o pó de um preconceito antigo. As palavras que vinham fácil antes, pão dura, agora soam vazias. Aquilo, que foi motivo de chacota, aparece como um respirador em meio ao sufoco. É preciso decidir. Não por impulso, pela ordem das coisas. Marina propõe uma regra simples. Enquanto a renda não voltar de forma regular, nada de parcelas grandes. Uma disciplina que parece pequena, mas que se espalha com o tempo. Parte do dinheiro do pote serve para cobrir despesas imediatas. Outra parte fica como reserva. O caderno azul vira o conselho silencioso da casa. Cada entrada é um voto pela calma. Ricardo, com relutância, concorda. Há esforço em admitir que o orgulho pode rachar sem a perda de integridade. A tensão, porém, não desaparece. O bairro continua a ensinar a linguagem do agora, promoções, convites, fotos que mostram vidas aparentemente confortáveis. Amigos oferecem jeitos fáceis de ganhar dinheiro, bicos que prometem retorno rápido, esquemas que soam bem demais para ser verdade. Um conhecido sugere uma parceria que exige investimento inicial. Um outro indica um serviço de entregas que seria a solução para a emergência. Cada proposta é um teste. Ceder é trafegar por um caminho que normalmente leva a mais parcelas, a mais ansiedade. Recusar é segurar uma corda que estica sem promessa de recompensa imediata. Nesse período, Marina não fala apenas sobre números. Ela fala sobre escolhas com os filhos. Uma tarde, Lucas chega da escola abatido, com a sensação de não caber no mundo dos amigos que têm tênis caros e celulares melhores. Ele pergunta, direto, por que eles não compram aquilo? Marina, acendendo o fogão para assar um bolo pequeno, senta ao lado e pega o caderno azul. Em vez de uma palestra, ela faz um desenho simples, uma semente e uma árvore. Você pode querer o fruto agora, ela diz, ou cuidar da semente até a árvore crescer. Lucas escuta. Não entende tudo, mas entende a calma que escapa da voz dela. Sofia, com um pedaço de massa na mão, acrescenta. Mas mãe, quando a árvore der frutos, dá bolo para todo mundo? O riso que segue quebra a dureza da conversa e lembra que a educação financeira, na casa, é também educação de afeto. A cada mês, enquanto Ricardo busca clientes e aceita trabalhos pequenos, o pote recebe adesivos com datas, como um calendário de promessas. Não há números específicos mostrados para o espectador. O foco é o ritual. Moedas depositadas, etiquetas coladas, entradas anotadas no caderno. Pequenas vitórias emergem,
Um bico de fim de semana que paga a luz, um bolo encomendado para um aniversário que cobre o gás. A constância aparece nos detalhes. Marina levanta cedo para assar, corta fatias com medida, não gasta em supérfluos. A família passa a cuidar do que tem com carinho. Na padaria, a dona oferece um desconto para quem compra grandes quantidades. Marina recua, mantendo a disciplina. Vamos só o suficiente. Ela responde, com a gentileza de quem conhece limites. As tentações também ganham forma. Uma noite, um velho amigo de Ricardo aparece com a proposta de um empréstimo com jeito. Fácil, rápido, sem muita burocracia. O argumento é simples. É só para passar o aperto, depois a gente ajeita. Ricardo olha para o envelope de trabalho vazio e para a mesa onde o caderno azul descansa. A tentação pesa. Tomar o empréstimo seria tirar a carga do peito por um tempo, mas poderia plantar uma dívida que corrói a paz. Ele observa Marina, que mexe a colher no bolo, e a força do exemplo paira maior do que qualquer conversa. Marina não condena o amigo. Ela entende a pressa que fala quando o medo aperta. Eu sei como é, ela diz quando conversam sozinhos. Quando a gente tem fome de solução, qualquer prato parece bom. Mas ela também sabe que algumas soluções vêm concorrentes. Ela propõe alternativas reais e humanas, reorganizar a ordem das contas, vender um excesso de caixas de cristal que estavam empilhadas no armário, negociar prazos com fornecedores do pequeno negócio de bolos. Nada mágico, nada que envolva fórmulas rápidas. Apenas decisões pequenas, feitas com cuidado. Ricardo, pouco a pouco, aprende a ver honra em escolher a lentidão quando ela protege a família da pressa de pagar depois. No meio dessa rotina, a vizinhança continua sua própria novela. Há quem considere que o conforto se mede por coisas nas garagens e por capas de celular luminosas. Existe uma pressão silenciosa de comparar casas e carros e escolas. Mas dentro da casa de Marina, outra medida começa a aparecer. A medida do tempo bem gasto. Liberdade para eles não é ter a maior vitrine, é dormir sem a ansiedade de um boleto vencido à espera. Dignidade não é ostentação, é a sensação de que as coisas estão sob controle, mesmo que modestamente. A família aprende a falar sobre prioridade sem culpa, e a escola da vida ensina que um bolo caseiro pode amar mais que um jantar caro. Os meses vão passando. Pequenos acontecimentos mostram a força da prática. Um cliente regular pede bolos para eventos da igreja. Marina oferece um desconto, ganha fidelidade e, com isso, reduz a necessidade de recorrer a qualquer cartão. Um vizinho compra os bolos para a festa de casamento e elogia a qualidade. A recomendação vira encomenda. O pote enche não por um golpe de sorte, mas por repetição. Uma moeda aqui, a sobra do troco ali, um envelope que não foi rasgado para supérfluos. A imagem que Marina gosta de usar com as crianças aparece muitas vezes. Plantar, regar, esperar. O processo é lento, mas real. Há dias de dúvida. Ricardo, que voltou a ganhar algum trabalho de pedreiro, enfrenta a vergonha residual de ter pensado em soluções fáceis. Uma tarde, ele encontra amigos que tiram fotos de uma viagem. O peito aperta. Mas agora seu coração carrega outro fôlego. O reconhecimento da batalha que travou ao lado da mulher que chamaram de pão dura. Ele parte da vergonha para a gratidão. Um dia, ao sentar-se com Marina, ele pede desculpas pela pressa, pela pressurização. Ela responde com um sorriso, pega a mão dele e diz: "A gente aprendeu junto." Não é uma mudança dramática e instantânea. É um processo de troca de entendimento. Ele começa a falar sobre resiliência em rodas de conversa, não para se exibir, mas para mostrar que recusar uma facilidade também é escolha de amor. Cenas cotidianas alternam com pequenos momentos de prova. Uma oferta de parcelamento para móveis, uma promoção de celular, convites para festas que implicam gasto. Cada tentação enfrentada renova o pacto entre eles.
Nada de parcelas, repete Marina em voz baixa, como um mantra prático que transforma a disciplina em hábito. O caderno azul ordena as ideias. O pote de vidro ganha uma etiqueta nova, com a palavra reserva escrita cuidadosamente. Ao completar 1 ano desde que a obra estancou, a família tem uma surpresa. A soma do pote, acompanhada do que foi economizado com a nova clientela de bolos e com alguns serviços de Ricardo, permite pensar em uma compra importante. Não é uma transação ostentosa. É um carro usado, mas de confiança, que se pode pagar à vista. A escolha por não parcelar, que antes era motivo de piada, agora aparece como estratégia que trouxe autonomia. O dia da compra é simples e profundo. A família toda vai, olhando os bancos, testando os freios, e então confirma, compra à vista. No caminho de volta para casa, o carro não é só metal e pintura. É uma história construída com ondas de manhã e noites de preparo. Lucas, que antes olhava para os colegas com insegurança, sorri na cadeira de trás, surpreendentemente calmo. Sofia toca no painel e declara que agora vai cozinhar bolos para o carro. Ricardo aperta a mão de Marina sem drama, apenas agradecimento. Ele lê as páginas do caderno azul, onde estão anotados os sacrifícios e as pequenas vitórias, e percebe que aquilo era uma narrativa de construção, não de negação. O reconhecimento entre eles não é teatral. Em privado, Ricardo fala para Marina o que as palavras públicas não disseram. Desculpa, eu não entendia. Ela responde, você aprendeu. A cena sela algo maior. A transformação acontece, não por um milagre, mas por persistência e escolhas diárias. O bairro curioso comenta. Alguns continuam a chamar de pão dura. Outros fazem perguntas. Algumas pessoas que antes criticavam, agora pedem conselhos sobre como organizar um pote ou começar um caderno. Marina responde com humildade. Conta a história dos bolos, do caderno, do pote e explica que o que funcionou para eles foi insistir em pequenas atitudes. Não há conselhos técnicos no que ela explica. Não há fórmulas nem promessas de riquezas. Há relatos, como se anota, porque se separa o que é essencial do que se quer apenas para impressionar. Ela ensina pelo exemplo, mostrar um envelope etiquetado medicamentos, outro reserva, e explicar aos filhos que a disciplina é também um gesto de cuidado. A prática de guardar uma parte de cada entrada é apresentada como um hábito possível, não como uma moral superior. Em conversas com vizinhos que tomaram decisões diferentes, Marina fala com empatia. Há histórias de quem precisou do crédito e não teve alternativa. Ela reconhece a complexidade das escolhas e, ao mesmo tempo, oferece a visão de que constância traz liberdade. O que a família colhe no fim daquele ano não é só um carro. É a sensação de que a vida deles não fica à mercê de golpes de sorte ou de pressões externas. A mentalidade que antes gerava título pejorativo se transforma em um modo de vida que provê dignidade. A casa parece respirar diferente. O ar não é mais apenas poeira de obra interrompida, mas pó de farinha misturado com esperança. As crianças crescem observando que há prazer em esperar por algo conquistado, que o sacrifício momentâneo pode trazer paz duradoura. Ao final, Marina senta-se na varanda e observa a rua. Vitrines continuam a brilhar. Selfies continuam a ser postadas. Ela sorri, com um sorriso que não é de vaidade, mas de quem tem clareza. Não é sobre economizar por economizar. Ela explica uma vez a um amigo que pergunta a razão de tanta cautela. É sobre escolher onde queremos nossa vida. Na vitrine ou na mesa de casa. A pergunta simples reverbera. É o convite que ela lança sem julgar. Enquanto uns preferem a vitrine, outros preferem construir uma base. Para o espectador, resta a reflexão. A mentalidade do pão duro aqui não é mesquinharia, é prática intencional. É plantar sem ver a sombra da árvore no primeiro verão. É acostumar os pequenos hábitos, etiquetar um pote, anotar uma despesa,
recusar uma proposta que soa fácil, até que esses hábitos se tornem o estilo de vida que protege. O verdadeiro ganho não aparece como cifra. Aparece como liberdade para decidir, sem o peso das parcelas subsequentes. Aparece como dignidade para cuidar da família sem precisar da aprovação externa. Aparece como tranquilidade para lidar com imprevistos sem perder o equilíbrio. E então, a pergunta direta, que Marina não hesitaria em fazer ao vizinho ou ao amigo. Você prefere viver para impressionar ou escolher construir para durar? Não há resposta única e não há vergonha em optar por rotas diferentes. Mas existe um convite à reflexão. O que você planta hoje que poderá alimentar suas escolhas amanhã? Se essa história bateu em algo dentro de você, se você já guardou um pouco, mesmo que seja só uma moedinha no pote, comente "construir" aqui embaixo. É um pequeno compromisso que a gente faz em público para ajudar a si mesmo em privado. Ao fechar a narrativa, não se perde a ternura. Marina serve fatias de bolo para as crianças, para Ricardo, para um vizinho que passou a perguntar sobre o caderno azul. Eles comem e conversam, e a conversa é sobre o que vem depois, não o próximo gasto, mas o próximo passo de cuidado. A mentalidade do pão duro que enriquece não promete milagres, promete disciplina, tempo e uma dignidade que não se compra com parcelas. Se você escolher começar um hábito hoje, não espere aplausos. Espere, talvez, dias sérios de trabalho, noites de planejamento e, quiçá, uma paz que não se mede em bens, mas em tranquilidade para enfrentar tempestades. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir. Talvez um amigo que vive sob pressão de mostrar algo que não tem. Talvez um parente que confunde ostentação com sucesso. E antes de ir, pense: qual é o pequeno hábito que você começa hoje? Vai ser um pote? Um caderno? Uma conversa franca com quem divide sua mesa? Escreva nos comentários qual hábito você pretende adotar. Construir ou impressionar? A escolha é sua.